mas hoje a gente já disse no Bem-vindo Romeiro que é dia de São Geraldo Magela. E para conversar um pouquinho sobre esse santo e entender um pouco mais do porquê que ele é patrono da juventude aqui dos Jovens de Maria, eu recebo a Laura Galvão aqui com a gente, que é também do portal12.com, dos Jovens de Maria, do nosso terço de todos os sábados. Mesmo. Bom dia, Laurinha! Bom dia, é uma alegria estar aqui, principalmente para falar, né, sobre essa pessoa tão especial para nós, Jovens de Maria, que é São Geraldo. Laurinha, explica para quem está em casa, porque às vezes quem está em casa pode não estar entendendo muito bem o que é os Jovens de Maria. Certo, Jovens de Maria é a pastoral jovem aqui do Santuário Nacional, né? O jeito que a Casa da Mãe tem de conversar com a juventude que é devota de Nossa Senhora, né? Então, a gente propõe aí várias práticas diárias, várias práticas de vida para que o jovem possa cada vez mais se assemelhar também a Nossa Senhora. Agora, o jovem, ele é de Maria, como o próprio nome já diz. E claro que Maria também é uma das patronas da juventude aqui do Sim. Santuário Nacional. Mas por que escolher São Geraldo Magela? Porque São Geraldo Magela, primeiro, ele é um santo redentorista, né? Então, é uma congregação que cuida aqui da nossa casa, né? Então, a gente foi buscar na espiritualidade redentorista alguém que aí nós pudéssemos nos espelhar. E depois que a gente foi encontrando São Geraldo Magela, né? Um santo jovem, ele faleceu, ele tinha 29 anos, né? Ele descobriu a sua vocação com 23. Então, a gente foi encontrando na vida dele coisas que a gente podia se espelhar, né? Então, um jovem que quis se dedicar a Deus, um jovem que entendeu como fazer a vontade de Deus na vida dele, né? Então, a gente foi percebendo na vida dele a cada dia mais que ele poderia ser o nosso patrono por conta disso, porque a gente poderia aprender dele. Então, porque qual é o sentido de ter um patrono, na verdade? O sentido é a gente poder olhar para a vida da pessoa e se espelhar, né? E falar assim, olha, e aprender da vida dele, né? Então, a gente escolheu, né, Padre Marcelo Magalhães, que é o nosso diretor espiritual, ele teve essa inspiração de Deus, ele olhou para São Geraldo e falou assim, olha, acho que ele vai poder nos ensinar muito, e realmente tem nos ensinado a cada dia. Aliás, o jovem, ele também é um espelho do que reflete a sociedade, do que está em volta dele. E poder se espelhar em São Geraldo Magela, com certeza, anima a fé e a vocação de vocês. Com certeza, porque São Geraldo, ele foi um jovem de coragem, ele foi um jovem ousado. Inclusive, tem uma passagem da vida dele que eu acho muito interessante, que quando ele conheceu os missionários redentoristas, né, São Geraldo tinha uma saúde muito frágil, muito magrinho, sempre doente. E aí, o padre responsável na época achou que ele não daria conta de entrar para a congregação, que ele ia ficar só doente, não ia poder fazer missão nenhuma, né? E aí, na época, o padre falou assim, não vamos deixar esse menino entrar não, né? E aí, quando eles estavam indo embora da cidade dele, na Itália, os missionários redentoristas falaram para a família de São Geraldo, olha, deixa esse menino trancado no quarto, senão ele vai vir atrás da gente, né? E não é que São Geraldo amarrou 2 lençóis um no outro e pulou pela janela do quarto para ir atrás dos missionários. Mesmo magrinho, ele fez isso. E aí, então, a gente vê a ousadia dele, né? Ele fugiu de casa para ir atrás da vocação e a própria congregação já tinha dito não para ele e ele foi atrás do sonho dele. Então, a gente encontra essa disposição, essa vontade, essa coragem e ousadia em São Geraldo que espelha muita gente. Aliás, o lema de vocês é aqui se faz a vontade de Deus, que é uma união também do Pai Nosso, também de Maria, que se dispôs à vontade de Deus, e, é claro, uma frase de São Geraldo Magela. É interessante a gente notar que o jovem, ele tem que entender, inclusive, que a gente precisa fazer a vontade de Deus. O jovem, ele, às vezes, é ansioso demais e não entende que tudo tem um tempo, né, Laura? Exatamente. E a gente encontra mesmo os nossos patronos, né? Tanto Maria quanto São Geraldo, eles vão nos ensinar muito bem a como fazer a vontade de Deus, né? E é exatamente isso. Os jovens sempre nos perguntam, né? Enquanto jovens de Maria, mas como que eu faço a vontade de Deus? Como que eu vou descobrir qual é a vontade de Deus na minha vida, né? E aí a gente olha para São Geraldo Magela e vê que ele foi um homem de oração, né? Que ele tinha intimidade com Deus, que ele foi encontrando em Deus aquilo que era o sonho de Deus para ele, né? E aí ele foi atrás daquilo que ele tinha certeza que era a vontade de Deus, né? Mas é bonito de dizer também para a juventude que a vontade de Deus, ela não é assim contrária àquilo que a gente é.
né? Muitas vezes a gente tem que renunciar a algumas coisas para fazer a vontade de Deus, mas quando a gente vai se encontrando na vontade de Deus, a gente vai percebendo que aquilo era o nosso sonho, que aquilo nos realiza, né? Então é muito bonito de ver isso também, porque às vezes a gente fica nessa ansiedade toda de fazer a vontade de Deus, ou fica naquele drama, ai, mas eu não quero deixar de ser quem eu sou, eu não quero deixar de fazer as coisas que eu gosto, mas a vontade de Deus, ela vai nos fazer felizes. Laura, você estava falando realmente a respeito disso, da inquietude do jovem, o que muitas vezes olha para um movimento dos Jovens de Maria ou para algum movimento dentro da igreja com a juventude e pensa, mas eu acho que eu não me encaixo, porque eu sou um pouco diferente. Se você for analisar, São Geraldo Magela também não se encaixava nos redentoristas. Ele também era um pouco diferente e ainda assim lutou para fazer a vontade de Deus acontecer na vida dele e lutou por um sonho. O jovem, ele tem que ter esse sonho, tem que ter esse ideal também. Tem que ter esse ideal e tem que ir atrás dos sonhos, né? Como eu falei, São Geraldo, ele era ousado, ele foi corajoso e ele desafiou todas as pessoas da época, inclusive ele cuidava da família dele, né? E aí as pessoas falaram para ele, como que você vai deixar sua mãe, sua irmã em casa? Mas ele tinha certeza daquilo que era o sonho dele, né? E a nossa igreja é muito rica, né, Bianca? Então tem muitos movimentos, muitas pastorais para todos os jeitos, para todos os carismas, né? Então, eu penso que às vezes o jovem que fala assim, eu não tenho lugar na igreja, talvez é porque ainda não conheça tudo que a igreja tem para oferecer. Não se encontrou, né? Exatamente. E tem uma coisa interessante, a palavra santo, em algumas traduções, vai dizer que ela significa alguém que foi separado, sabe? Então, é alguém que é diferente, é alguém que não é igual aos demais, né? Então, o jovem, ele tem muito essa questão da autoafirmação, eu quero ser quem eu sou, né? E a santidade, ela é justamente isso. Ela é encontrar em Deus aquilo que você é, quem você é, e você não ter medo de viver isso, né? Sermos santos da maneira em que nós somos. Todos somos convidados e podemos ser santos desde que a gente faça tudo isso com muita fé e com muito amor. Agora, Laurinha, você separou uma frase também de São Geraldo Magela pra gente? Isso. Então nós vamos ver essa frase agora aqui no Bem-vindo Romero, para que você possa falar a respeito dela também. Certo. Tenho agora a maravilhosa aventura de tornar-me santo. E se a desperdiço, perco-a para sempre. Pois que me falta para fazer-me santo? Tenho todas as ocasiões favoráveis para ser santo. A gente não pode de maneira nenhuma desperdiçar as chances que passam na nossa vida, né? É aquele velho ditado que muitas vezes mamãe, papai, vovó falam, quando o cavalo passa, tem que montar no cavalo. É por aí que acontece, não é mesmo, Lau? É isso mesmo. É bonito. Eu gosto muito dessa frase de São Geraldo, porque ele diz, eu tenho todas as possibilidades para eu ser santo. E se a gente olhar para aquilo que a igreja nos oferece, né, principalmente a igreja católica, ela tem todos os sacramentos, né? Então, você errou, você pecou, você pode ir na confissão, pode recomeçar, né? Você tem a Eucaristia que te sustenta, você tem os santos que podem te inspirar, né? Que podem te ensinar na vida, você tem a vida de comunidade. Então, a gente tem todas as possibilidades para nos tornar santos, né? E aí, São Geraldo, ele pergunta, então, por que eu ainda não sou santo? Se eu tenho todas as possibilidades, se Deus me dá todas as possibilidades, por que eu ainda não me tornei santo? Por que eu ainda não estou me santificando? Por que eu ainda não estou nesse caminho de santificação, né? Então, eu gosto disso, eu olho para ele e me lembro disso, porque justamente a santidade não é eu ser perfeita, né? Não é olhar para minha vida e falar assim, eu não tenho pecado, eu sou santa. E ser santo não é isso, não é ter a pretensão de ser perfeita aqui na Terra. É você ter a disposição de se deixar lapidar e de cada dia se tornando melhor, de cada dia ir se afeiçoando a Deus, de cada dia ir se parecendo mais com Maria, cada dia se parecer mais com os santos, com São Geraldo Magela, né? Então é um caminho. A conversão, ela é diária, né? E ela precisa acontecer para que a gente possa também ser lapidado, ser moldado e também ir amadurecendo a nossa fé também. Laura, e bonito a gente falar a respeito do sínodo, dessa preocupação realmente da igreja com o jovem, de incluir o jovem. Eu confesso para você que durante a minha adolescência, eu notei a juventude muito distante da igreja. E ainda bem que está mudando tudo isso e que a gente está aproximando a juventude da igreja. É isso mesmo, Deus tem inspirado, né,
muitos movimentos, muitas pastorais, muitas ações, assim, para atrair a juventude, né? E aí a gente vê cada vez mais a juventude sendo colocada mesmo no centro da igreja. O Lucas falou algo muito interessante, que a gente tinha aquele discurso de a gente tem que cuidar da juventude porque é o futuro da igreja. Não, a gente é o presente, a gente é a igreja, a gente faz a igreja acontecer. Então, realmente, cada vez mais as portas estão sendo abertas para nós, né? E isso deixa o nosso coração muito feliz, assim. E eu fico pensando sobre o sínodo, sabe? Vendo tudo isso acontecer, né? Tantos cardeais, bispos reunidos, né? O Papa ouvindo tantos jovens. A doutrina social da igreja vai dizer que a Igreja Católica ela é perita em humanidade. Eu acho muito bonito porque tem muita gente que diz que a igreja é ultrapassada, que a igreja tem que se atualizar em muita coisa, que a igreja não entende das coisas, sabe? Sendo que a nossa igreja está lá, os bispos estão reunidos, estão ouvindo os próprios jovens, estão estudando, estão escrevendo, a igreja tem cientistas, né? Então, assim, a igreja ela é perita, a igreja entende de humanidade porque foi Deus que nos criou e a igreja está ali para ajudar a gente a viver a vida que Deus nos deu, né? Então, o sínodo só prova isso, que a igreja está preocupada, que a igreja discute, que ela estuda, que ela ouve a juventude, ela está se atualizando. Aurinha, muito obrigada, viu, pela presença aqui conosco também no agradeço. Bem-vindo Romero. É um prazer poder receber você e falar sobre a juventude e que a gente tenha no nosso coração, principalmente, a coragem, a ousadia, também de São Geraldo Magela e de todos os jovens que vão aí sempre servindo em missão. Obrigada, viu? Amém, eu que agradeço e deixo o convite aí pra galera acessar também jovemsdemaria.com, as nossas redes sociais e ver o que vai rolar hoje sobre São Geraldo, que tem coisa especial. Opa, tem coisa especial aí no Jovens de Maria e você não pode perder, hein, gente? Aproveite e acesse lá o canal dos Jovens de Maria.